Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de fertilidade de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir o problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm apenas um filho, a metade de filhos do que havia de pais, e se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que havia de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. E enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8 filhos. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 28 países, a taxa de fertilidade é menor que 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em algumas décadas, a Europa como a conhecemos hoje deixará de existir. Ainda assim, a população europeia não está declinando. Por quê? Imigração islâmica. De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecido por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas e igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marsília e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil para 2,5 milhões, um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas, muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos são muçulmanos. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos, quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos são muçulmanos. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa nascerá em família muçulmana até 2025, daqui a apenas 5 anos. O governo alemão, o primeiro a falar sobre isso publicamente, declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Este será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá
garantirá vitória ao Islã na Europa, sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foi o resultado de imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é de 1,6. Com o fluxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje já são quase 10 milhões. O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil, são cerca de 2 milhões de muçulmanos e mais de 70 mesquitas. Nos últimos anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. É tempo de acordar. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook. Há alguns anos, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos no encontro mostraram em detalhes os planos de converter a América por meio do jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo no qual vivemos hoje não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica declarou que o islamismo superou seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante no mundo. Convocamos você para compartilhar a mensagem de esperança no mundo em transformação. Esta é uma chamada à ação. Para que assim se cumpra a promessa. Por mim mesmo eu jurei. A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Junto a mim, toda língua jurará. Entre na página Oculto Revelado, clique nos 3 pontinhos, convidar amigos e pronto, pode convidar quantos amigos você quiser. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook.